Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e ler comigo este episódio tão marcante na história dos discípulos, que é contado a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Meu irmão e minha irmã, veja que história interessante, do relacionamento dos discípulos com Jesus. Depois de já caminharem com ele por um bom tempo, agora os discípulos estão num barco junto com Jesus e, de repente, surge uma tempestade, um vento forte e o barco começa a se encher de água. A iminência do naufrágio era clara e os discípulos começam a se desesperar, começam a temer, mesmo com Jesus ali ao seu lado. Os discípulos tiveram que enfrentar este momento difícil na travessia do lago. Tiveram que enfrentar tempestades. Eu tiro para mim, como lição, que mesmo quando nós estamos com Jesus, os problemas deste mundo, as tempestades, as pandemias, os problemas políticos, econômicos, os desastres, fazem parte. Sim, não é porque eu estou com Jesus ao meu lado que vou ficar imune às intempéries desta caminhada aqui nesta terra. A pandemia, ela aflige todas as pessoas. Os problemas financeiros acometem crentes e não crentes. Os problemas familiares, desagregação familiar, problemas conjugais, tanto bate na porta do crente como na porta do não crente. A grande diferença que a gente vê claramente aqui na vida e nessa história dos discípulos é que eles têm Jesus no barco. Sim, e eles clamam ao Senhor. Eles vão ali suplicar. Eles não podem dar fim àquela tempestade, mas eles têm no seu barco Jesus. E eles clamam. Eles falam: "Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, nós vamos morrer, ajuda-nos." E Jesus fala com o vento, fala com o mar: "Silêncio, fique quieto." O vento parou
o mar se acalmou e tudo ficou calmo. Sim, no momento certo. No momento que não é o momento dos discípulos. Eles tiveram que passar ali por alguns minutos, algumas horas de aflição, de angústia, de temor, porque a tempestade, o vento estava batendo no barco e eles estavam ali sem saber o que fazer, angustiados, exasperados, com medo. Sim, eles estavam com medo, temerosos. Mas Jesus vai ao encontro desse temor, desse medo. Jesus acode os discípulos. Jesus sempre está pronto a nos socorrer, a vir ao encontro das nossas necessidades. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Por que vocês têm uma fé tão pequena? E o final dessa história é muito intrigante, Porque os discípulos, cheios de medos, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Este é Jesus. Os discípulos ainda não tinham uma dimensão exata de quem era aquele que estava no barco com eles. O poder de Jesus. Sim, meu irmão e minha irmã, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós confiamos nele. Sim, os discípulos aqui ainda estavam muito inseguros com relação a quem efetivamente era aquele que estava ali dormindo no seu barco. Eles não tinham, o conhecimento do poder, da grandeza de Jesus. Por isso essa indagação ecoa ao longo dos séculos: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Este é Jesus, que manda também na pandemia, meu irmão e minha irmã. Sim, Jesus tem poder sobre esta pandemia. Jesus tem poder sobre todos os nossos problemas, sobre todos os nossos males. Sim, nós podemos confiar nele. O tempo é de Deus, o tempo é dele. Nós entregamos confiados todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, confiados neste Deus que ao longo dos séculos tem ajudado, tem estado com o seu povo, o único e verdadeiro Deus diante de tantos deuses criados pelos homens. Jesus é o único Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo o que neles há. Por isso nós podemos confiar. Sim, essa experiência dos discípulos nos traz esperança, nos traz alegria. Nós aguardamos com paciência, o término dessa pandemia. Nós aguardamos a solução para o problema no nosso casamento, junto com os nossos filhos, junto à nossa família, à nossa casa. Nós aguardamos o emprego, nós aguardamos a paz, a justiça. Nós aguardamos a solução para tudo aquilo que aflige os nossos corações, aquele problema na justiça. Tantas são as causas que nos levam a dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Nós estamos como esses discípulos diante de um vendaval, diante de uma tempestade, mas Jesus está no meu barco, Jesus está no seu barco, meu irmão, minha irmã. Jesus está no nosso barco. Nós podemos, sim, pedir socorro a Ele, e Ele é poderoso. Sim, Jesus é poderoso para dar fim a todos os nossos problemas, a todas as nossas súplicas, a todas as nossas angústias, assim como Ele fez com essa tempestade que atingiu ali os discípulos. Ele faz também em nossas vidas, em nossas aflições. Que a palavra de Deus nesta manhã possa falar ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Você que está angustiado, você que está aflito, você que está desesperançado diante do desafio que você tem pela frente, saiba que Jesus está no seu barco e Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Que homem é este
que manda até no vento e nas ondas. Este é Jesus, o nosso companheiro, o nosso Emanuel, aquele que está sempre pronto a nos socorrer.